Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre História e Geografia. No vídeo de hoje então nós vamos comentar aqui as atividades da semana 4 do segundo PET de História da turma do terceiro ano do ensino médio. Eu digo apenas comentar porque nessa semana o PET, a atividade, vai pedir para você construir um texto dissertativo argumentativo, então tem que ser ali com os seus próprios argumentos. Então eu vou comentar porque eu vou trazer aqui algumas dicas de como fazer esse texto, alguns temas que vocês podem abordar, mas a escrita final tem que ser sua, certo? Mas vamos lá então. Primeira e única questão, vai falar aqui. Com base na leitura dos textos motivadores apresentados abaixo e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema questão fundiária no Brasil, apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Essa foi uma atividade então que o PET colocou para que você já vá treinando aí um pouquinho para o Enem. Embora segundo as últimas notícias aí esse ano não vai acontecer o Enem, mas você já tem que se preparando para o ano que vem, caso você queira ingressar numa universidade, você fazer a prova. E como vocês já devem saber, a redação tem um peso importantíssimo. A maioria das universidades cobra ali peso 3 na redação, além de ela ser eliminatória, É facinho você tirar 0 na redação do Enem. Então, é bom já ir treinando desde já, para depois, na hora que chegar na hora, já estar na ponta da língua. Ele vai deixar aqui alguns textos motivadores, 3 textos, 2 textos motivadores e uma charge aí para você se inspirar, pensar em argumentos para você construir. Lembrando que um texto dissertativo ou argumentativo, você tem que defender um argumento, você tem que se posicionar e defender aquilo. No geral, nas redações de Enem, costuma-se ter 4 parágrafos, certo? Sendo o primeiro parágrafo de introdução, onde você pode abordar a historicidade do tema, resgatando a história indígena e sua relação com a terra. É uma dica que eu sempre dou, para esse primeiro parágrafo de introdução, você usar da história, usar do seu conhecimento em história para situar ali todo o argumento. Você pode trazer também uma linha do tempo, trazendo os principais fatos que envolvem a terra a partir da chegada dos europeus, como as próprias capitanias hereditárias, que vai dividir a terra e entregar para um proprietário que teoricamente vai ter ela de forma hereditária, passando para o seu filho, enquanto os nativos que já viviam aqui vão ter suas terras ali roubadas. E por fim, você precisa citar uma hipótese que será defendida no desenvolvimento, como por exemplo, podemos citar a hipótese de que o problema da desigualdade no Brasil começa pela falta de acesso à terra. No segundo e terceiro parágrafos, você tem que desenvolver esse espaço, Você vai ter que defender a hipótese levantada na introdução, que pode trazer causa e efeito, pode ser um complemento ali do primeiro parágrafo, mas também pode defender ali 2 pontos de vista diferentes. Para se defender a hipótese do texto, a gente pode abordar em um parágrafo o contexto e a má distribuição de terra no país, como algo construído desde o Brasil colônia, e em um segundo parágrafo trazer os efeitos disso, que é o problema de falta de moradia própria, como as pessoas, principalmente no interior do Brasil, foram reféns coronéis durante a República Velha e toda essa dependência que existia com relação à terra para se ter onde morar, se ter um teto em cima de sua cabeça. As terras improdutivas de um cara ter uma terra gigantesca com ninguém morando, não produzindo nada, não tendo lugar, não tendo nada, enquanto milhares de pessoas estão morando na rua sem ter onde morar. A própria execução da função social da terra, que está na Constituição do Brasil, isso seria interessante, que um determinado território ele tem que ter uma função social, tem que produzir alguma coisa, senão ele pode ser expropriado. Seria muito interessante para você demonstrar esse conhecimento usando do movimento MST, o movimento sem terra, que luta aí pelo direito da reforma agrária no Brasil desde o século XX aí lutando. Reforma agrária que seria justamente essa redistribuição das terras. Você pegar um território muito grande ali que não produz nada e distribuir para pequenos produtores, pequenos moradores, pessoas que não têm terra, para que ali eles possam cultivar, produzir seu alimento, vender e conseguir sobreviver. Algo que muitos países aí já fizeram na Europa, Estados Unidos, aqui na América do Sul também já fizeram, mas o Brasil nunca fez. O Brasil ele sempre foi refém desses grandes fazendeiros, A história do Brasil se constitui nos grandes fazendeiros, nos grandes proprietários de terra, e por isso eles nunca vão defender a divisão dessa terra. Tanto que a charge ali mostra, o tataravô, bisavô, mostrando como que isso vai passando aí de família para família, sem produzir nada, enquanto milhares e milhares de pessoas sem ter onde morar. Para demonstrar ainda mais um conhecimento que você pode abordar aí nesse segundo e terceiro parágrafo, para defender a sua hipótese, é o massacre do Eldorado dos Carajás, que vai acontecer no estado do Pará durante os anos 90 ali, onde o MST vai ocupar uma terra improdutiva para poder começar ali sua vila, começar a produzir seus próprios alimentos, e posteriormente a polícia vai chegar e vai matar
quase 20 pessoas que estavam ali no movimento de forma totalmente violenta. E por último, por fim, então, no quarto parágrafo, você vai ter que apresentar a conclusão, onde você vai ter que sintetizar o que você escreveu nos parágrafos anteriores, mas o mais importante para você fazer nesse quarto parágrafo é você apresentar uma proposta de intervenção, né? Uma proposta de ação, uma proposta de intervenção para resolver o problema. Por exemplo, defendendo a reforma agrária, se o seu argumento for a distribuição das terras, defendendo a reforma agrária, ou caso não seja isso, defendendo, né, o que você acha, mas é importante para você ganhar pontos nesse último parágrafo que você apresente uma proposta de intervenção. Então, nessa ideia, você capricha no começo, faz uma boa introdução ali, faz um apegado histórico ali e já apresenta a hipótese que você vai desenvolver. E no último parágrafo você capricha ali na proposta de intervenção. É o que eu sempre digo para meus alunos é isso, capricha no começo e no final, o meio vai fácil. O meio você enfeita o pavão ali um pouco e vai estar show. Só não vai escrever uma receita de miojo ali ou o hino do Palmeiras, que vai estar de boa. Então eu não fiz aqui um texto, né, para que você possa treinar aí para o Enem também, vestibulares em geral, porque é de extrema importância que você saiba escrever um texto dissertativo e argumentativo. E bom, e é isso, turma. Espero ter ajudado vocês aí. Caso ainda tenha alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, sem problema nenhum, que a gente responde. Lembrando também que aqui no canal você pode encontrar as correções e explicações também de geografia com o professor Luciano. É só entrar no canal que tem as playlists lá, tudo organizadinho para vocês. É isso aí, nos vemos na semana que vem, então, na correção da semana 5. Valeu!